Lá no passado, eu achava que quem tava saindo da operação queria trabalhar menos. Não é tu, não é eu, somos nós. A mesma coisa não é ele, o patrão, e sim, somos nós que precisamos. A gente realmente aprendeu alguma coisa quando a gente conseguiu ensinar alguém outro a fazer. Isso aplica a liderança. Eu realmente me tornei um líder, me torno um líder quando eu ensinei um outro a liderar. E se tu não estiver mais disposto a fazer isso, cara, não é no Quero Café que tu vai enfrentar esse desafio, tu vai enfrentar em todos os lugares, né? Enquanto que eu estou um líder ainda em formação, se eu preciso usar muito o meu líder imediato para passar alguma coisa, é porque eu ainda não me desenvolver como um líder mesmo. O que eu quero te dizer? Se o Ângelo tem que chegar lá para a pessoa do time dele, o Ângelo tá vendo alguma coisa que não é legal. Por exemplo, a pessoa tá chegando atrasada. Todos os dias, 15 minutos atrasado. E o Ângelo é o dono, né, o gerente daquela loja e tá vendo aquilo. E isso gera um efeito colateral. Isso faz o pão de queijo. Se a loja abre às 8, faz o pão de queijo chegar na estufa lá às 8h10 e não às 8. Por causa desses 10 minutinhos que o Ângelo todos os dias está chegando atrasado. Desculpa, a pessoa lá que trabalha com o Ângelo. E aí o Ângelo vai sentar e vai conversar com essa pessoa. E aí o Ângelo vai não conseguir falar para ela, dizendo, olha só, temos que cumprir um horário, é importante o pão de queijo estar assado às 8 horas, quando a gente abre a loja. Então esses teus 10 minutos que tá chegando atrasado, eu não sei, vamos conversar, é por causa do transporte, é por causa disso, aquilo, o que tá acontecendo? Mas a gente precisa cumprir esse horário. Sim. E a pessoa pode ser que todo o resto do trabalho dela seja sensacional. Então tu vai lá, vai falar, vai, ó, parabéns, mas esse ajuste a gente tem que... E aí onde é que pode ser o gatilho que no fim tu pode mostrar ou não que tu é um líder jamais desenvolvido ou não? Se tu tiver que falar assim, cara, o Matheus não ia gostar de ver isso. O Felipe e a Stefânia, se descobrirem que tu tá chegando 10 minutos depois... Não, cara. Não é o Felipe e a Stefânia, é eu, Ângelo, que preciso que tu cumpra, porque o nosso cliente que chegar aqui às 8 tem que ter pão de queijo. Isso é um pequeno exemplo, eu poderia citar vários exemplos assim, mas toda vez, padrão de produto. Cara, a gente é uma franquia, é importante padrão de produto, mas mais importante é o Ângelo entender o porquê a gente faz o produto dessa forma, porque a gente quer que ele seja entregue. A gente tem que estar junto. Né? Então, 2 pontos de aprendizado, acho que um que tu trouxe aqui, né? Que o Felipe muito te trouxe, não é tu, não é eu, somos nós. A mesma coisa não é ele, o patrão, e sim, somos nós que precisamos. Então, assim, eu não tô aqui para que tu cumpra o horário que o patrão quer ou porque o Felipe e a Stefânia quer. Não, porque nós precisamos disso. Quando eu, como líder, consigo passar essa mensagem, isso é bastante significativo. Isso foi mais ou menos o que eu citei antes da gente começar o podcast. Que é muito da... o Felipe é steak, nem tu comentou. Mas, às vezes, as pessoas... o Ângelo não gostaria. Acontece das pessoas chegarem atrasadas. Porto Alegre é difícil o ônibus, agora tá uma questão também de fechamento da loja, tá terrível, porque tem pessoas que moram longe, o último ônibus tá passando 11h05, 11h10, e daí não tem como ir embora, e a maioria das pessoas são de lá, então a gente tá passando por uma dificuldade nessa parte. Mas essas conversas são bem difíceis, né? E ainda acontecem. Eu não uso o Felipe ST, mas os meus liderados ali, que sentam em conversa, eles usam muito o meu nome, né? Correto? Porque eles estão em formação. Sim. O Ângelo tá numa fase seguinte. E foi legal escutar isso, porque eu já passei por isso. Então eles também estão no caminho. E às vezes não fazia eu pensar. Eu só, você tem que resolver também, né? E o legal... Tu falando isso, eu aprendo. E também vou conseguir passar melhor para eles. Sempre tem essa troca que é legal. Muitas conversas eu conversei contigo e eu chegava lá e aplicava. É isso.
E aí, cara, quando a gente faz isso, da gente escutar uma conversa e a gente levar isso adiante, cara, daí a gente tá consolidando o conhecimento. Sim. É a gente passando adiante a mensagem, né? Tem um exemplo, então, eu não sei se no podcast passado eu falei disso, mas se eu falei também, não acho... É importante isso, né? A gente realmente aprendeu alguma coisa quando a gente conseguiu ensinar alguém outro a fazer. Isso aplica a liderança. Eu realmente me tornei um líder, me torno um líder quando eu ensinei um outro a liderar. Entendeu? Sim. Primeira etapa é eu tocar uma loja. Sou um líder? Sou um líder. Mas tu é um verdadeiro líder quando tu ensinou a próxima pessoa a tocar a tua loja. Sim. Isso exige uma habilidade muito maior do que a primeira etapa, que é tu tocar aquele teu time. Depois é tu preparar uma próxima pessoa para ela exercer aquele papel de liderança. Ou seja, tu formou aquele novo líder. Então, assim, eu faço um curso de barista, eu aprendo a operar a máquina. Meu Deus, eu já sei fazer aquilo. A tua próxima fase, a tua próxima evolução é quando tu conseguiu ensinar bem ensinado, que isso vai exigir uma habilidade de comunicação, vai exigir uma habilidade de fala, de paciência, vai exigir um monte de coisa a mais do que só tu te concentrar e saber fazer ali e tal, flush, fazer os processos técnicos. Tu precisa, para ensinar alguém outro, desenvolver habilidades comportamentais e não só técnicas, né? E demorou muito para mim e ainda estou no processo. Não vou dizer assim, ó, passei 100% o bastão, né? O Felipe fala para mim, para te poder crescer mesmo, tu vai ter que conseguir passar o bastão para outra pessoa. Vai demorar para ter todo o alinhamento que tu tinha, mas tu passou por isso. E dói, porque é o primeiro filho, mas tem sido mais leve para mim. E é muito mais fácil eu chegar na loja e olhar que são detalhes que a gente tem que mudar e mostrar para a pessoa do que eu estar lá 100% na operação, cego, e não conseguir olhar o meu CPV, se o meu custo pessoal tá bom. O meu custo pessoal ainda tô trabalhando para melhorar, mas tem muitas coisas que a gente fora vai melhorar. Se a gente tiver só full time na operação. Então, é muito legal essa poder passar o bastão para outra pessoa, porque realmente é aquilo. Rasguei o papel. Agora tu vai construir. E olha uma outra coisa, o quão difícil é fazer isso que tu tá falando, que é sair da operação para gerir e conseguir olhar o mais. Sabe por que isso também se torna difícil? Vamos ver se tu sofre da mesma coisa ou sofreu da mesma coisa que eu muito sofri. Lá no passado, eu achava que quem estava saindo da operação queria trabalhar menos. Então eu julguei errado líderes meus do passado. E isso faz eu ser preso e pensar que não, trabalhar mesmo é eu estar 14, 15 horas aqui dentro fazendo aquilo ali, fazendo o café. E isso pode me deixar refém de eu ficar é isso que acontece às vezes, me escondendo atrás de tarefas diárias operacionais. Sim. Que alguém outro tem que fazer. Que se eu não tô conseguindo ainda fazer, cara, eu tenho que trabalhar para me liberar. Não é para eu ficar com os braços cruzados, mas para eu poder dar o próximo passo, aplicar uma gestão de CPV, uma gestão de custo, ou me preparar para um novo desafio. Sim. Eu me culpava muito no início. Quando eu comecei a tirar o pé e ir para casa 8 horas da noite e começar a ir para a loja umas 10, eu me sentia culpado. Eu também. Eu ficava pensando, será que o Felipe vai pensar que eu não quero mais, que eu... Vai, aquele, como nem tu fala, o diabinho na cabeça da gente, até entender que, cara, era necessário, porque senão ia pirar, ia surtar. Mas é necessário também, se necessário for, amanhã eu precisar voltar, abrir a loja 6 e ficar até amanhã, tem que ser. Ali que tem gente que se perde. Tem gente que acha que é um caminho que uma vez que tu foi... Não. Que tu, assim, estabilizou, que tu não vai mais voltar. E aí tem preguiça, entra na zona de conforto e vê que o Ângelo é uma pessoa no meu time que está desalinhada, é um líder meu, mas está desalinhado, e eu não vou lá mexer naquilo, eu não vou ter conversa difícil, porque eu tenho medo que amanhã o Ângelo não venha mais e eu tenha que voltar a abrir a loja às 6 da manhã. Tem gente que esquece disso.
e fica refém de uma atitude porque não está mais disposto. Cara, daí, para mim, o líder perdeu, cara, a vida vai ficar difícil. Sim. O negócio não vai girar do jeito que tem que girar, a ponto de amanhã ou depois tu talvez, cara, querer trocar de ramo, querer trocar de negócio, que tá tudo bem, pode ser que alguém não se identifique. Mas primeiro tem que ver que se a atitude é essa que eu acabei de relatar, meu velho, ela vai acontecer num café, ela vai acontecer numa empresa de transporte, numa indústria, ela vai acontecer em todos os lugares que tu for liderar. Se tu trabalhar para delegar ali na frente, para te liberar do operacional, perfeito, tá no caminho de gerir um negócio sustentável que vai crescer. Mas se tu esquecer que quando tu fazer isso, se tu esquecer que, se necessário for, tu volta para a operação e que eventuais conversas difíceis com pessoas desalinhadas podem dar esse efeito colateral de ter que voltar para a operação. E se tu não estiver mais disposto a fazer isso, cara, não é no Quero Café que tu vai enfrentar esse desafio, tu vai enfrentar em todos os lugares, né?